Enquanto um policial preconceituoso patrulha o parque, ele avista Dwayne "The Rock" Johnson sentado em um banco e exige que ele se retire, alegando que ele não pertence ali. Quando The Rock recusa, o policial agita seu bastão e o atinge nas costas. Mal sabe ele que mexeu com a pessoa errada e agora está prestes a aprender uma lição valiosa. Inscreva-se e curta este vídeo para acompanhar como a história se desenrola. O parque estava vibrante com os sons de uma tarde ensolarada. Pássaros cantando, crianças brincando e corredores passando pelas trilhas. No meio da multidão estava Dwayne "The Rock" Johnson, sentado em um banco e desfrutando da rara tranquilidade da anonimidade. Vestido com um moletom com capô e óculos escuros, ele se misturava aos frequentadores regulares do parque. Não estava ali para chamar atenção, mas apenas para relaxar depois de um dia cheio de compromissos. O policial Ken possuía uma presença imponente enquanto caminhava pelo parque, sua postura exalando uma confiança excessiva que se aproximava da arrogância. Sua fama por fazer perfilamento de qualquer um que não se encaixasse em sua visão estreita sobre quem deveria estar em determinado lugar era bem conhecida, e era claro que ele gostava do poder que seu distintivo lhe conferia. Durante sua ronda, seu olhar cortante se fixou em The Rock, sentado sozinho no banco e cuidando de seus próprios assuntos. Instantaneamente, o preconceito de Ken se acendeu, alimentando uma convicção perigosa. A tensão na mente do policial era palpável enquanto ele apertava seu bastão com mais força, seus olhos se estreitando de desconfiança. Murmurando para si mesmo em um tom baixo e ameaçador, ele pensou: o que um cara como ele está fazendo aqui, vestido assim? A implicação era clara. The Rock, com seu moletom e óculos escuros, não se encaixava na visão limitada de Ken sobre quem deveria estar no parque em um dia tão bonito. Para Ken, qualquer um que não estivesse fazendo algo ativo era imediatamente suspeito. À medida que o policial avançava em direção a The Rock, suas botas pesadas rangiam no cascalho, cada passo determinado aumentando sua aura de autoridade. Sem qualquer saudação ou cortesia, o policial cortou o ar com sua exigência. Ei, você! O que está fazendo aqui? Não pode ficar por aqui sem fazer nada. Surpreso por essa invasão repentina em sua paz, The Rock olhou para Ken com um misto de surpresa e irritação. Sua postura calma escorregou momentaneamente enquanto ele removia lentamente seus óculos escuros. Um movimento de sua mão, devagar e deliberado, revelou seus olhos afiados e penetrantes, refletindo um profundo poço de confiança. Quando seus olhos encontraram o olhar acusador de Ken, sua voz manteve-se firme e autoritária, exigindo respeito. Estou apenas curtindo o parque. Suas palavras caíram como uma pedrinha em um lago calmo, dissipando a tensão que pairava sobre o banco. O sorriso de desprezo de Ken transformou seu rosto em uma máscara de zombaria, seus lábios curvando-se de forma arrogante. Pessoas como você não deveriam ficar aqui o dia todo, disse ele, sua voz carregada de desprezo. Vai embora! Ordenou, suas veias pulsando de raiva enquanto ele olhava desafiadoramente para The Rock. A tensão entre os dois homens era palpável e rapidamente atingia um ponto crítico. A expressão de The Rock mudou ligeiramente. Uma sobrancelha se ergueu enquanto seus olhos se fixavam em Ken com uma confiança inabalável. Com um toque sutil de irritação, ele questionou: pessoas como eu? O que isso quer dizer? Suas palavras, lentas e calculadas, deixavam claro que ele não era alguém para ser desrespeitado ou ignorado. A paciência de Ken estava se esgotando. Ele apertava o bastão com força, seus dedos brancos de raiva. O ar ao redor estava denso com uma sensação de violência iminente. Seu corpo se encolhia, pronto para explodir. Não me desafie! Component Placement, rosnou ele, sua voz cortante e venenosa. Estou te dando uma ordem direta. Levante-se e saia! Ele gritou com um movimento agressivo do bastão, tentando intimidar e forçar The Rock a ceder. Mas a determinação de The Rock era inabalável. Sua postura e olhar imperturbáveis eram um testemunho de sua calma inquebrantável. Sua voz permaneceu calma e autoritária. Policial, não estou quebrando nenhuma lei. Tenho todo o direito de estar aqui. O desafio em suas palavras era claro. Uma recusa obstinada a ceder às exigências de Ken, o que enfureceu ainda mais o policial. Seu rosto se contorceu em fúria e suas feições ficaram vermelhas enquanto seu temperamento atingia o limite.
As veias em seu pescoço pulsavam com raiva, e seu bastão se tornou uma extensão das suas emoções. Ele rosnou, um som primal e furioso, que ressoou pelo parque pedindo uma resposta. Você está me desafiando? O tom em sua voz era inconfundível, expressando seu desejo de exercer controle e dominar. The Rock superou seu senso de razão com a precisão de um predador atacando sua presa. O policial Ken balançou seu bastão com força. O impacto poderoso reverberou pelo ar com um estrondo ensurdecedor ao atingir as costas de Tech. A brutalidade do ataque era indescritível, sua violência amplificada pela agressão repentina. O som do impacto foi tão alto que despertou os espectadores próximos de seu devaneio vespertino. Choque e incredulidade se refletiram em seus rostos, enquanto rapidamente tentavam registrar o horror que se desenrolava diante deles. Levantando-se de sua posição sentada, a figura de The Rock se ergueu com uma graça lenta e deliberada, contrastando com a fúria que fervia dentro dele. Sua estatura imponente, a largura de seus ombros e sua altura agora eram evidentes para todos. A transformação foi tanto sutil quanto profunda. A mudança em sua expressão foi marcada por uma transição calculada de sua calma anterior para uma fúria controlada. Seu olhar escuro agora estava impregnado de uma determinação feroz, fixado em Ken com uma intensidade que irradiava perigo. A energia comprimida em seu corpo era um testemunho de seu lendário poder físico. As palavras de Derek foram ditas com tensão deliberada, cada sílaba carregada de ameaça. Sua voz soava como um rosnado profundo, fervendo com poder contido e transmitindo uma mensagem clara. Grande erro. A fúria silenciosa em seu tom era arrepiante, sua postura transformando-se em um foco frio e calculado. Suas mãos se fecharam em punhos, veias saltando enquanto seus músculos se preparavam para o que viria a seguir. O policial Caim, antes o agressor, agora se via diante de um adversário cuja força formidável e habilidades letais poderiam significar sua ruína. A arrogância de Caim era palpável. Seu sorriso era uma caricatura distorcida de desdém, enquanto subestimava o perigo que enfrentava, alheio ao poder volátil que residia dentro de The Rock. Ele soltou uma risada desdenhosa, suas palavras tingidas com desprezo. Ah, o que você vai fazer sobre isso, valentão? Seu tom condescendente e desdenhoso revelava uma ignorância tão grande que parecia acreditar que seu distintivo e bastão poderiam protegê-lo das consequências de suas ações. O silêncio de Derek diante da provocação estava carregado de expectativa, o ar vibrando com uma sensação de vingança iminente. Dando um passo deliberado à frente, seu movimento exalava uma postura régia. The Rock invadiu o espaço pessoal de Ken, cuja presença agora era uma manifestação física da ameaça iminente que representava. Você acha que esse distintivo te dá o direito de agredir alguém sem razão? The Rock falou, sua voz poderosa carregando o peso palpável da indignação e fúria. As palavras foram uma condenação às ações de Ken, uma crítica mordaz ao abuso do poder. Quando Ken novamente soltou seu bastão em um golpe selvagem, seus movimentos movidos pela raiva eram lentos e descoordenados. As habilidades de Derek como lutador entraram em ação com eficiência mortal. Num movimento relâmpago, ele agarrou o bastão no ar, sua mão movendo-se com rapidez sobrenatural para interceptar o ataque. O suspiro coletivo da multidão foi abafado pelo barulho do bastão sendo lançado para o lado. A manobra ágil de The Rock demonstrou um nível de habilidade impressionante. A voz de Derek ressoou com autoridade gélida. Estou te dando um aviso. O peso de suas palavras trouxe a gravidade de um ultimato. Você não quer levar isso mais longe. Suas palavras carregavam uma quietude perigosa e um tom resoluto. Os olhos de Tech agora estavam frios, a intensidade do seu olhar transformando-se em uma promessa assustadora de retribuição caso Caim continuasse seu ataque. A tolice de Caim era inegável. Sua arrogância turvava seu julgamento enquanto ele se lançava sobre The Rock como um animal ferido. Mas The Rock não era a presa. Ele era o predador. Seus movimentos, apurados por anos de treino e experiência, foram graciosos e sem esforço. Com um giro calculado da perna, The Rock pegou o pé de Ken no meio do golpe, fazendo-o tropeçar e cair na grama orvalhada. A reação da multidão foi elétrica.
Uma explosão visceral de apoio a The Rock tomou conta do parque. "É o que ele merece!" gritaram em uníssono, seus gritos abafando os sons dos pássaros e das folhas farfalhando ao vento. O entusiasmo deles era contagiante, uma celebração jubilante da justiça finalmente sendo feita. The Rock permaneceu impassível diante dos aplausos, seu foco totalmente voltado para o policial envergonhado no chão. A vergonha de Ken durou pouco. Ele se levantou com agressividade renovada, sua humilhação apenas alimentando sua raiva tempestuosa que queimava como fogo dentro dele. Justo quando ele se virou para atacar novamente The Rock, 2 outros oficiais apareceram correndo pelo gramado em direção à altercação. A visão de The Rock, imponente sobre o desarrumado Ken, atingiu os oficiais com incredulidade paralisante. Suas mentes lutavam para compreender a identidade do homem que havia subjugado seu colega tão facilmente. O momento de reconhecimento foi quase cômico em sua absurdidade. A revelação repentina surgiu nos oficiais como um relâmpago. No céu noturno, a admiração diante do ator globalmente conhecido, ex-lutador, e agora em pé diante deles, era evidente. Uma situação surreal e justa que desafiava todas as expectativas. Um dos oficiais, com a mandíbula caída em incredulidade, sussurrou: "Espera... Isso é o Dwayne Johnson?" Suas palavras ficaram no ar, como um ponto de interrogação, seu choque tingindo seu tom, enquanto ele estava paralisado com a visão inesperada de The Rock. Seu corpo, ainda tremendo de raiva e orgulho ferido, se endireitou rapidamente ao ver seus colegas observando a cena. Houve uma troca que poderia ser cômica, se não fosse pela gravidade do momento, marcada pela perplexidade de Ken, que tentava entender o que estava acontecendo. "Quem ele é?" gritou com a beligerância em sua voz, incapaz de esconder sua confusão, enquanto tentava compreender a magnitude da situação, seu olhar indo de seus colegas para The Rock, com crescente apreensão. Assumindo o controle da situação, o segundo oficial avançou com postura autoritária. Seu comportamento era bem diferente do de seu colega, e sua voz, agora carregada de polidez, transmitia respeito ao se dirigir a The Rock. "Sr. Johnson", começou ele, suas palavras quase reverentes. "O senhor está bem? Não sabíamos que estava aqui." Sua postura era de extrema cortesia, ciente de que estava diante de uma lenda viva. A incredulidade de Ken aumentava, e sua expressão se tornava uma caricatura distorcida de descrença enquanto ele tentava absorver as informações. "Esse cara é alguém importante?" gaguejou, sua voz agora transbordando perplexidade. Quando finalmente entendeu a dimensão da situação, sua pergunta ressaltava a profundidade de sua ignorância. A situação, que antes parecia estar a seu favor, rapidamente virava contra ele à medida que a identidade de The Rock se revelava. O incidente agora parecia um colossal erro de julgamento de Ken. Fervendo de raiva pela obstinada arrogância de Ken, o segundo oficial virou-se para ele com desprezo. "Ele não é só importante", rosnou, sua voz carregada de indignação. "Ele é uma das figuras mais respeitadas do país, um homem que conquistou o coração e a mente de milhões, e você, com sua infinita ignorância, o agrediu." Seus olhos brilhavam com a intensidade da indignação, enquanto ele se posicionava ao lado de The Rock, um aliado leal diante do comportamento imprudente de Ken. A postura arrogante de Ken desmoronou como um castelo de cartas, e sua confiança foi substituída por uma onda de pânico. Eu não sabia", gaguejou, tentando salvar a situação, seu comportamento agora um reflexo distante da ousadia que o havia guiado momentos antes. Ele engoliu em seco, suas mãos tremendo nervosamente enquanto procurava uma saída para o dilema que criara. Com sua compostura inabalável, The Rock interveio, sua voz cortante como uma lâmina. "Você não se importou em saber", disse ele, suas palavras afiadas como facas. "Me julgou pela aparência, com base em um preconceito sobre quem pensou que eu fosse, e usou isso como justificativa para me tratar como um criminoso. Isso diz mais sobre você do que sobre mim." Suas palavras reverberaram com poder, enquanto ele avançava com uma presença imponente. O oficial superior, agora determinado a garantir justiça, virou-se para Ken com firmeza e autoridade. "Você está sendo investigado por conduta imprópria", declarou, seu olhar fixando-se na expressão atônita de Ken.
Entregue seu distintivo e sua arma. Suas palavras eram firmes e autoritárias, deixando claro que não havia espaço para contestação. Enquanto a multidão observava com entusiasmo, Ken tentou protestar, mas sua tentativa foi silenciada com um aceno de mão do oficial superior. Temos muitas testemunhas e gravações, rosnou com indignação. Seu comportamento é inaceitável e não será tolerado. Entregue seu distintivo e sua arma agora. A autoridade em seu tom não deixou margem para dúvidas, e Ken não teve escolha a não ser se render à repreensão implacável. Enquanto Ken era levado embora, a multidão explodiu em aplausos. Uma onda de júbilo tomou conta do local. No meio da celebração, The Rock virou-se para o público, sua expressão uma mistura de humildade e gratidão. "Obrigado pelo apoio", começou ele, sua voz sincera. "Isso não é sobre quem eu sou, é sobre todos nós nos levantarmos contra a injustiça, a discriminação e os maus tratos de qualquer forma. Ninguém, seja celebridade ou não, merece ser tratado como o oficial me tratou hoje." Suas palavras ecoaram com convicção, e a multidão, energizada por sua mensagem, aplaudiu ainda mais forte. A emoção estava no ar, uma chama de determinação acesa nos corações de todos. Quando The Rock seguia seu caminho pela multidão, um garotinho se aproximou, segurando firmemente um caderno em suas pequenas mãos. Seus olhos brilhavam com adoração. "Posso pegar seu autógrafo, Sr. Johnson?" perguntou com a voz trêmula de empolgação. The Rock, sorrindo calorosamente, acenou com a cabeça e se agachou para assinar o caderno, com um sorriso genuíno. A criança, radiante de felicidade, respondeu: "Meu nome é Ethan." The Rock, com um gesto afetuoso, escreveu: "Continue sonhando grande." Suas palavras eram um encorajamento simples, mas poderosas, transmitindo uma mensagem de perseverança e esperança. Quando Ethan recebeu de volta o caderno, seus olhos se arregalaram de espanto ao ver o autógrafo. Ele gritou em êxtase: "Obrigado, Sr. Johnson, você é o melhor." Sua alegria era contagiante, e The Rock, vendo a felicidade genuína do garoto, ficou de coração aquecido. "Sem problemas, garoto. Continue sendo você", respondeu The Rock, sua voz rica de calor. O garotinho correu de volta para os braços da multidão, enquanto The Rock permaneceu firme, sabendo que suas ações haviam tocado as pessoas, fazendo a diferença em um mundo sedento por heróis.